Agora, 7h40, parte final da entrevista com o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel. Aqui nós registramos a audiência de liderança do Fórum dos Servidores, Fabiano Reis. Bom dia, Arthur Mário, toda a equipe da Rádio Hora, um grande abraço, enfim. Falar de política e falar desse segmento tão importante, né? Esse segmento que vive bombardeado, né? Que sofreu, teve que passar por reforma da Previdência, a nível nacional, né? O governo federal discutindo a reforma administrativa, os servidores ficam nessa pressão. E há poucos dias representantes do Fórum dos Servidores estiveram conosco aqui, Fabiano Reis, Leonardo, do Sindijus, da CBT, Central Brasileira de Trabalhadores, enfim. E no final de semana, aí, na sexta-feira, no sábado, a repercussão é de que o governo está dialogando, não com o fórum, mas conversando com algumas categorias. São mais de 30 categorias de servidores, Riedel. É possível a recuperação, ao menos inflacionária, desses anos em que não foi possível o Estado corrigir, não? Olha, Arthur, esse é um tema extremamente importante, né? E arremete a uma questão que eu entendo muito maior, inclusive. E é natural, e boa parte dos servidores tem razão, eu não digo todos, porque algumas categorias sim tiveram todo o acompanhamento desse processo, mas boa parte não. E eles têm razão em buscar esse resgate, essa equiparação. Mas quando eu digo que a gente tem que olhar numa ótica um pouco distante, de novo a gente cai numa discussão mais profunda, que é o modelo. Eu acho que o público brasileiro, ele construiu, são 47, para ser mais preciso, 47 carreiras. Nossa! Né, no estado de Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma ideia da dimensão disso. E aí a gente cai numa discussão que é o modelo que se formou ao longo da história da construção do público brasileiro, em todos os níveis, estadual, municipal, federal, e essa relação que se formou de trabalho. Né, que a gente tem que repensar. Quando a gente fala de reforma administrativa, não é só uma questão de deixar o Estado mais enxuto. Eu acho que é uma discussão da modernização dessa relação de trabalho. É claro que o que foi posto, as regras estabelecidas, o que foi construído, deve ser respeitado. A gente não pode agredir pacto que foi construído ao longo da nossa história. Mas nós temos que repensar e rediscutir algumas questões que oneram profundamente a sociedade sul-mato-grossense, no caso do Estado, e brasileira, no caso da União. Então a gente não pode pegar questões isoladas, a Previdência ou o tamanho do Estado. Quer dizer, a Previdência, a gente tem que ter muito cuidado, porque se ela não for sustentável, quem que perde com isso? O servidor. A discussão nacional e a discussão aqui estadual, ela está muito em função de dar a garantia ao servidor de que ele vai receber. O Rio Grande do Sul é um exemplo claro disso. O que aconteceu com os servidores do Rio Grande do Sul? Deixaram de receber. Ah, mas eu tenho direito. E você vai fazer o que com o seu direito sem o dinheiro no caixa para pagar? Entra na justiça. Beleza, vira precatório. Não recebe do mesmo jeito, aí daqui a 10... Você entende o que já aconteceu a dificuldade? Na década de 90 aqui no Mato Grosso do Sul. Claro, 4, 5 meses de salário atrasado. 4 meses de salário atrasado, um pai de família, uma mãe, uma família que deixa de receber o seu salário no final do mês, é a falência do modelo. E já aconteceu. Então, responsabilidade fiscal não é objetivo em si, é premissa. Se a gente não tiver a capacidade do Estado de honrar os seus compromissos, exemplo de pagar salário, acabou, faliu o modelo. E é isso que nós temos que evitar. E veja que nós passamos por uma crise 15, 16 e 17, que foi uma crise social, econômica, política. Houve o impeachment de uma presidente, gente na rua quebrando tudo, né? Gente passando fome, maior índice de desemprego que esse país já teve, e o Estado manteve e garantiu os seus compromissos. Mas teve que ser duro. Não tem jeito. Ou você perde a mão da condução do Estado. Na pandemia a mesma coisa. Outra crise. Mas a gente já havia passado pelas reformas. Quando a gente fala reforma, não é só uma questão da Previdência administrativa, é aquilo que se discute. Todo mundo no Brasil fala nas reformas. Tem que fazer a reforma disso, tem que fazer a reforma daquilo. Cadê a reforma tributária? Fica essa discussão, ICMS daqui, IPVA dali. Acelerou a reforma tributária de lá. Parou de novo. Aí cai na mesma discussão sempre. Cadê a reforma tributária? Eu costumo dizer, a gente sai daqui, vai para São Paulo, vai para Goiás, parece que eu estou mudando de país.
tem 200 servidores na fronteira, tem polícia, porque tem que ver a carga, tem que pedir a nota fiscal, tem que parar para checar. E nós estamos no mesmo país. Você atravessa a Europa, às vezes, sem parar, nós estamos no mesmo país. E entre estados, parece que nós estamos contrabandeando produto de um estado para outro. Por quê? Porque são legislações tributárias diferentes. Quando que nós vamos acabar com esse negócio? Está lá a discussão, reforma tributária. Desde que eu me conheço por gente, governo A, governo B, governo C, e as coisas não avançam. Então eu acho que o estado de Mato Grosso do Sul, ele avançou em algumas questões centrais, e aí não é uma questão com o servidor. O servidor ele tem toda a razão. Muitas vezes ele perdeu sua capacidade de compra, não acompanhou a inflação. Nós temos que equacionar e buscar para poder repor essa situação, mas antes de tudo nós temos que pensar num ente que se chama Mato Grosso do Sul, que tem que ser honrador dos seus compromissos, acima de tudo. Então, da forma como fechou-se o ciclo de negociação aí com a FETEMES, com os trabalhadores da educação, e percentuais diferentes de outras categorias que já foram negociadas, a tendência é essa, dialogar com cada segmento. Até para buscar esse senso de justiça, e muitas vezes existem injustiças e a gente é sabedor de todas elas, e não tem outro caminho, é o diálogo. Nós temos que sentar com cada uma das categorias, discutir, olhar a evolução delas, né, para poder buscar essa reparação naquilo que for possível, dentro do que cabe nessa responsabilidade fiscal nesse orçamento. A gente não pode perder isso de vista, né? Agora, uma coisa maior que isso é uma discussão desse modelo, que eu acho que a gente tem que pensar em prol do Mato Grosso do Sul ao longo do tempo. Agora, 7h47, ouvinte Ismael, lá do Jardim de Los Angeles, o secretário acaba de responder, né? Como é que fica a negociação com os servidores.